pessoal, prazer, meu nome é Pedro, sou especialista de implantação aqui na RW Tech e hoje eu vou começar com vocês aí passando, né, sobre o sistema de ponto easy e ponto app. Hoje o que a gente vai discutir aqui no Direto ao Ponto é sobre como utilizar bancos de horas e horas extras juntos, né? Então pode ser que você aí no seu dia a dia tenha algumas regras específicas para banco de horas, regras específicas para hora extra, e a gente vai estar aprendendo aí como pode estar utilizando, né? Ah, Pedro, aqui de vez em quando eu uso banco de horas, de vez em quando é hora extra. Ah, eu tenho um time que usa banco de horas, outro time que usa hora extra, né? Então eu tenho ali cenários diferentes, com pessoas diferentes. Ah, eu uso banco de horas, mas de vez em quando eu pago extra. Então eu decido que hoje ali eu quero pagar uma hora extra para o funcionário. Como é que eu faço, né, para tratar esses detalhezinhos? Como é que eu faço para mexer, né, com esse tipo de situação dentro da plataforma? É exatamente isso que a gente vai discutir aqui hoje, tá bom, pessoal? Vamos começar pelo básico, então, vamos falar das regras em si, né? Você aí já está operando a plataforma, você com certeza entende que para estar aí operando um funcionário no sistema, ele precisa ter, né, cadastros, parâmetros, ele precisa ter uma regra ali dentro da plataforma. Com isso, pessoal, a gente vem aqui e configura as nossas regras. Não é o nosso foco de hoje falar sobre isso, tá? Tem um vídeo só sobre parâmetros, já tem um direto ao ponto aí no canal, você pode estar assistindo, mas é basicamente dentro de um parâmetro que você define ali um conjunto de regras, né? Então, pessoal, aqui já vai uma dica. Você pode criar quantas regras você precisar. E aí, nesse caso, você poderia ter dois parâmetros. Um parâmetro poderia atender o meu time com banco de horas e o outro parâmetro poderia ter meu time com hora extra. E dentro desse parâmetro, né, por exemplo, do de banco de horas, eu configuraria todas as regras aqui dentro para que o banco de horas operasse. E aí, no momento de cadastrar o meu funcionário, eu poderia estar ali, né, definindo para ele o banco de horas, tá legal? Legal. Pessoal, então tem lá o vídeo, ele explica como ativar o banco de horas, como ativar a hora extra, mas aqui já vai um ponto. Você pode separar as regras dentro da plataforma. Cria uma regra para banco, uma regra para extra. E aí, no momento que você for lá em cadastros, funcionários, você for editar, você for adicionar alguém, você pode simplesmente ali estar entrando dentro da plataforma e aqui em parâmetro, né, do funcionário novo ou de que estiver sendo editado, você define se essa pessoa vai usar a sua regra que você definiu para hora extra, você define se essas pessoas vão usar banco de horas, tá? Então, nesse caso, a gente pode estar definindo ali como que a gente vai trabalhar as regras do funcionário. Então, essa já é uma das maneiras de você separar. Legal, Pedro, show de bola. Então, quer dizer que eu posso ter diferentes times dentro da minha empresa com diferentes regras? Sim, tá? Então, fica a dica aí também, né? Se você tiver aí funcionários que, por exemplo, os meus motoristas, se trabalhar mais na segunda-feira, eles vão ganhar ali hora extra 70%. Mas meu time da fábrica vai ganhar hora extra 50%. Eu crio dois parâmetros, os dois parâmetros serão parametrizados para se pagar hora extra, só que o valor da hora extra de um para outro, a gente vai lá e define o que vai pagar, né? Um é 50, outro é 70, a gente define e associa as regras respectivas aos funcionários ali dentro da nossa plataforma. Então, pessoal, perceberam que isso já é uma maneira de você trabalhar com banco de horas e horas extras dentro da plataforma? Você consegue basicamente ter os dois ao mesmo tempo, trazendo ali, né, banco de horas e horas extras. Legal, primeira situação, né, elas totalmente separadas. Segunda situação, Pedro, eu tenho banco de horas, mas eu tenho algumas situações que eu quero tirar do banco de horas, né? Como assim, né? Pensem comigo, vamos pegar um exemplo clássico. Eu tenho banco de horas, mas o meu funcionário, ele ali no feriado, ele recebe hora extra. Então, muitas empresas operam assim também. Pedro, eu tenho banco de horas, mas no feriado eu prefiro desligar o banco de horas e passar ele para hora extra. Pessoal, também é bem simples, você pode vir aqui em cadastros, parâmetros, você vai ter a sua regra que foi parametrizada como um banco de horas ali dentro da plataforma, tá legal? E aí você consegue estar definindo como que funciona essas exceções, tá? Então vamos acessar aqui o banco de horas, por exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo, tá? Ou melhor, eu vou até pegar aqui o banco de horas direto ao ponto, né? Que a gente fez no último vídeo lá juntos. Ele está associado a mim. E aí, pessoal, como é que funciona aqui?
aqui, basicamente, você tem a parte do banco de horas, onde você precisa falar que você é um participante do banco de horas e ativar suas regras de banco de horas. Novamente, o vídeo lá do direto ao ponto e parametrização, você vai encontrar como configurar aqui, né, o que significa cada um desses menus. E lá também a gente comentou sobre coisas que a gente não quer enviar para o banco de horas. E a gente pode definir aqui coisas que eu não quero trabalhar no banco de horas, tá? Eu vou até desmarcar aqui algumas opções que estavam ativadas, mas olha que interessante. Eu poderia vir aqui e falar, por exemplo, que eu quero tirar o feriado do banco de horas. O que aconteceria nesse caso, pessoal? Nesse caso aqui, percebam que, apesar de eu ter marcado aqui em cima que eu sou um participante do banco de horas, eu estou falando que numa exceção, ou seja, uma coisa que não deve ser enviada para o banco de horas, eu escolhi a opção feriado. Eu poderia escolher domingo, eu poderia escolher segunda. Esses dias das semanas aqui, tá, pessoal? Tudo que você não colocar aqui, ele vai ali para hora extra. Porque percebam, se eu vier trabalhar no domingo, o sistema entende que, olha, eu vim no domingo, eu estou fazendo tempo a mais, né, do que o combinado no domingo, mas o Pedro falou ali que não é para enviar o domingo para o banco de horas. Então, nesse caso, ele automaticamente enxerga uma hora extra. Então, ao marcar alguma exceção de dias aqui, tá, pessoal? Essas exceções vão direto para hora extra. Pedro, e se eu não marcar nada? Beleza, nada vai para hora extra, tá? Outra coisa que você pode fazer aqui também, tá? É dividir o dia do funcionário ali, ó. Jogar no banco de horas após X horas extras, jogar como extras após X horas de banco. Eu vou dar alguns exemplos aqui, também bem legais. Então imagina assim, ó. Você tem ali uma regra na sua empresa onde o funcionário, ele pode trabalhar mais durante o dia. Só que você quer, por exemplo, que a primeira hora do dia dele trabalhada mais, tá? Até uma hora, isso tudo já vai ser pago no final do mês, como uma hora extra. Imagina uma empresa que sempre o funcionário está fazendo umas extrinhas ali. E a empresa, ela prefere pagar já para não deixar acumular isso. Só que se passar de uma hora, começa a ficar caro para a empresa. Então, ela pega tudo que passar dessa uma hora e joga para um banco, para depois, num outro dia, numa oportunidade, dar uma folga para o funcionário. Eu poderia vir aqui e fazer exatamente isso. Pedir para o sistema jogar no banco de horas após uma hora de hora extra. Então, pessoal, nesse caso, percebam que se eu fizer 20 minutos, vai ser pago extra. 30 minutos, vai ser pago extra. Uma hora, vai ser pago extra. Passou uma hora e meia, a primeira hora eu pago extra e as demais, agora os 30 minutos ali no exemplo, vai para o banco. Então, é mais uma maneira de você conseguir trabalhar banco de horas e horas extras juntos, tá? O inverso também é válido, pessoal. Eu quero ali que até uma hora por dia vá para banco. Passou de uma hora, eu pago hora extra. Então, gente, passou do horário de vocês, até uma hora por dia, vai para o banco. Além disso, se você ali, né, trabalhar mais, aí eu já pago hora extra. Então, também é possível fazer isso por aqui, tá? Então, percebam que é mais uma maneira de você definir banco de horas trabalhando junto com horas extras aqui dentro da plataforma, tá? Assim como eu acredito, né, eu posso dar crédito na casa, eu posso debitar também. Então, eu quero descontar do banco da pessoa ou descontar como atraso, eu quero jogar como atraso, depois banco, eu tenho também essas regras aqui embaixo que eu posso estar descontando, né? Isso aí eu expliquei melhor no vídeo de parametrização, assistam lá, mas aqui, basicamente, é onde a gente define banco de horas e horas extras, tá? Legal, pessoal, entenderam isso? Nesse caso, então, né, a gente pode também mais um jeito de trabalhar banco de horas e horas extras. Pessoal, terceira situação. Pedro, eu sempre tenho banco de horas, mas assim, de vez em quando a gente combina ali, né, a gente define que hoje vai ser pago hora extra, tipo hoje, segunda-feira, né, eu estou trabalhando a mais, hoje eu quero pagar hora extra, mas segunda-feira que vem volta a ser banco. Foi um acordo que a gente fez ali naquele momento, naquela situação. Como é que eu faço para tratar essa situação então, né, pessoal? Basicamente, eu preciso, né, tá ali definindo então um gerenciamento. Tá? Pessoal, pensem comigo, vamos pensar no seguinte cenário. Vou usar minha empresa como exemplo. Aqui a gente tem banco de horas, mas hoje, num acordo com a gestão, eu defini que a empresa pediu para eu trabalhar mais, né? E a gente chegou num acordo que essas horas trabalhadas a mais vão ser pagas como hora extra. E na minha regra padrão, está definido como banco de horas. Hoje eu fui lá e trabalhei 3 horas a mais no final do dia. Eu devo receber essas horas como horas extras. Mas a minha regra já está definido que é para ir tudo para banco. O que eu faço? Vou vir aqui, vou modificar para hora extra, para aí sim cair para extra?
não precisa fazer isso, tá? Eu posso manter o banco ativado, porque hoje vai ser uma exceção, mas eu posso ir lá no gerenciamento, banco de horas e horas extras, e jogar somente as horas de hoje para hora extra. Ou seja, eu vou tirar do banco para jogar para hora extra. Então, pessoal, perceba que aqui no gerenciamento, banco de horas, horas extras, é onde a gente consegue estar ali definindo, né, quando eu quero tirar horas de banco, jogar para extras, extras jogar para banco, tá? Tudo ali dentro da plataforma, tudo ali dentro do sistema. Então, pessoal, como é que funciona isso aqui? Gerenciamento, a gente vai vir aqui, o sistema vai trazer para a gente uma lista de gerenciamento dentro da plataforma. Lá em cima, no canto superior direito, a gente vai clicar no botão adicionar um ajuste, e aí o sistema traz aqui para a gente, né, essa tela aqui. Gente, essa tela é onde você realmente vai mexer no horário do funcionário, tá? Ela é bem poderosa, você pode dar banco para a pessoa, tirar banco da pessoa, você pode dar hora extra para a pessoa, você pode tirar hora extra da pessoa, você pode pegar horas de banco, jogar para extras, horas de extras, jogar para banco, tudo ali dentro da plataforma, tudo ali dentro do sistema, certo? Então, bem legal, tá? A gente consegue estar ali definindo dentro da plataforma como está fazendo isso dentro do sistema. Tá? Só um segundinho, pessoal. Então, como é que funciona aqui? Vamos pegar um exemplo que eu dei lá. Eu quero pegar as 3 horas que eu trabalhei a mais hoje e jogar para o banco de horas. Então, quando eu chegar aqui nessa tela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e habilitar o menu de horas extras. Pessoal, é dentro de horas extras que eu vou falar que, por exemplo, o funcionário Pedro, que no caso sou eu, deve ganhar hoje 3 horas de horas extras. Então, notem que nesse momento eu estou colocando, tá? 3 horas de horas extras dentro do sistema, e aí, né, ele vai colocar no dia 2/6, 3 horas para o Pedro. Pessoal, essas 3 horas, elas estão sendo literalmente dadas para o funcionário. Então, nesse momento, além das minhas 3 horas de banco que eu ganhei hoje, o gestor, né, que no caso sou eu mesmo, vim aqui e coloquei mais 3 horas de extras. Então, nesse momento, eu estou dando 3 horas de banco, que a pessoa ganhou, né, porque ela trabalhou, e 3 horas de extras que eu vim aqui e criei para ela. No entanto, pessoal, eu vou vir aqui e vou pedir para o sistema subtrair esse valor do banco de horas. Então, as 3 horas que eu estou dando para ela devem ser descontadas do banco de horas. Pessoal, notaram o que aconteceu aqui? Acabei de transformar 3 horas extras, 3 horas de banco em 3 horas extras, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai analisar. Hoje é dia 2/6, segunda-feira, 3 horas. Deixa eu ver o que está lá marcado na hora extra. Ele vai olhar a regra de terça-feira e vai notar que ele tem que pagar 50% para esse funcionário na terça-feira, tá? Gente, como configurar a hora extra também? Tem lá o vídeo de parametrização, tá? A ideia aqui é aprender a mexer de um lado para o outro, tá? O foco nosso maior vai ser esse. Então, pessoal, basicamente aqui você vai definir ali que você quer pegar essas 3 horas, então, de banco, né? E transformar em 3 horas extras. O contrário, pessoal, também é verdade. Eu posso vir aqui, ó, e clicar em subtrair, e vamos supor que a minha empresa é o inverso. Na verdade, eu tenho 3 horas, eu ganho todo dia extra, né? Só que eu quero transformar essas 3 horas extras em banco. Então, eu poderia vir aqui no subtrair, e apesar de eu ter feito 3 horas extras hoje, ou seja, para receber no final do mês, eu estou mandando tirar essas 3 horas extras e jogar esse saldo lá no banco, tá? Então, notável, eu consigo mexer de lá para cá, de cá para lá, né? Eu consigo fazer tudo isso. Quando eu coloquei em subtrair, né? Você precisa falar se você vai tirar isso de hora diurna ou noturna. Então, se o seu funcionário fez essas horas noturnas, né? As horas extras noturnas, você pode tirar do noturno dele. E se não tiver extras para tirar, né? Então, vamos pensar num cenário onde hoje a empresa quer dar 3 horas de banco para mim, mas eu não fiz 3 horas extras hoje. Da onde que ele vai tirar se tiver zerado, né? Eu vou jogar isso como um atraso, eu vou jogar isso como uma falta, eu posso definir para onde que eu devo enviar, né? Já que eu estou tirando 3 horas desse funcionário para jogar no banco, mas eu preciso tirar isso de algum lugar, tá? E se tiver zerado, eu posso tirar de um atraso ou de uma falta. Pessoal, o inverso aqui também é verdade, tá? Se eu vier aqui no banco de horas, eu tenho as mesmas regras, só que aqui, o que eu vou falar? Legal, eu quero somar 3 horas, né? Então, deixa eu até fechar aqui, vamos abrir de novo. Eu venho aqui no banco, né? Seleciono Pedro. E aí eu falo que eu quero, por exemplo, somar 3 horas de banco.
E aqui, né, eu posso falar, beleza, eu vou somar essas 3 horas de banco, mas eu quero que tire de hora extra. E ele vai fazer a mesma pergunta, mas da onde que vai tirar, né? Das diurnas, da noturna? E se eu não tiver nada para tirar de hora extra para esse funcionário, né? Porque eu estou somando o banco, tirando da extra. Vai tirar de atraso, vai tirar falta. Então perceba que a gente está fazendo o mesmo caminho, só que invertido, né? Legal, se eu for subtrair também, eu vou subtrair 3 horas de banco desse funcionário, e essas 3 horas de banco devem ir para hora extra, deve ir para extra diurna ou noturna. Então, pessoal, notem que a gente pode brincar com isso dentro da plataforma, né? Com isso dentro do sistema. Tá? Notaram isso, pessoal? Legal. Então, é mais uma maneira de você fazer, né, banco trabalhar com extra ali dentro da plataforma, dentro do sistema. Legal, pessoal. Isso aí é uma maneira também de fazer. Tem mais maneiras de você fazer isso, tá? O próximo item que eu quero comentar com vocês é mais especificamente parâmetros detalhados. Gente, parâmetros detalhados, eu vou fazer uma live semana que vem explicando totalmente ele, mas eu quero trazer ele num cenário ali de banco, né? Num cenário de falta. Muita gente aí acaba pegando e definindo um banco da seguinte maneira. O meu banco de horas, ele funciona, tá? Vou pegar o exemplo da minha empresa agora também, é a mesma coisa, tá? O meu banco de horas funciona, e vamos supor que eu tenho 30 horas positivas de banco. E aí eu, Pedro, por minha conta, decido que amanhã eu não vou vir trabalhar, tá? Por quê? Porque eu tô cheio de banco, então vou tirar as 8 horas, tá tudo certo, né? Como é que eu trato essa situação? Tem empresa que para, olha e fala, não, peraí, meu amigo, você tem um banco, você pode tirar o seu banco, mas você pode tirar no dia que a gente combinar, tá? Você não pode escolher a seu bel prazer, tirar ali amanhã e deixar o time na mão falando que você tinha banco de horas. Então, muita empresa, mesmo que tenha banco de horas, ela só permite o funcionário descontar quando houver um acordo entre o funcionário e a gestão. Aí tudo previamente acordado, beleza, pode ir lá, pode tirar o seu descanso, a gente já acordou, a gente já sabe que você não vem e a gente já se prepara para esse dia que você não vai vir. Aí, pessoal, nesse caso, não tem muito segredo, tá? Você precisa estar ali definindo um parâmetro detalhado. Como é que funciona aqui? Vamos pegar um cenário onde a empresa desconta o banco do funcionário. Ah, Pedro, aqui na minha empresa o pessoal falta muito, né? Então eu já quero colocar lá no banco de horas para descontar. Então eu poderia vir aqui no parâmetro banco de horas, né? Vamos até pegar esse aqui, banco de horas direto ao ponto, e aí falar que, embora eu tenha um banco, deixa eu só acessar aqui. Embora eu tenha um banco, eu não quero enviar, vou até tirar esses outros aqui, ó, eu não quero enviar falta, tá? Nesse caso, eu estou tirando a falta do banco de horas, então mesmo que eu tenha 30 horas e eu falte e não traga justificativa, falta é falta. Isso aí vai ser contado como falta no final do mês e o funcionário vai ser descontado. Mesmo que ele tenha ali 50, 60, 100 horas positivas. Faltou, não justificou, não combinou com o gestor, falta é falta e vai ser descontado. Tá claro isso, pessoal? Basicamente é isso, tá? Você pode estar ali definindo que você quer tirar a falta. Nossa, Pedro, mas e aí? Se a gente combinar com o funcionário e ele vai faltar amanhã, mas tá tudo certo, eu não quero descontar a falta dele. Gente, nesse caso, pensa comigo. Eu tenho ali uma exceção. Amanhã eu vou faltar, porque amanhã eu combinei com o funcionário. Então, o mais certo é eu ir lá, criar uma regra nova no sistema, tá? Então, eu venho aqui em parâmetros, eu crio uma regra nova, vamos até colocar aqui, ó, banco de horas direto ao ponto. Eu não vou salvar essa regra, tá, pessoal? Sem desconto de falta. E aí, pessoal, eu faço exatamente o quê? Eu venho aqui e clono o banco de horas que a gente estava olhando lá atrás. O banco de horas do direto ao ponto. Lá no banco de horas direto ao ponto que eu não salvei, a gente manteve a opção não enviar falta, né? Aqui não tá porque eu não salvei, mas ele estaria assim. O que eu faria? Eu simplesmente, nessa regra nova, eu desmarcaria e salvaria. Então, notaram que agora eu tenho uma regra, que é a padrão, onde eu desconto falta, e uma regra secundária que eu vou usar de vez em quando para não descontar falta, e sim descontar o banco do funcionário. Eu fico com duas regras ali dentro da plataforma, eu fico com duas regras ali dentro do sistema. Uma regra que vai estar no funcionário, que é o banco de horas direto ao ponto, que faltou, vai tomar falta, e uma regra que eu vou usar no dia que eu combinar com o funcionário. Ah, combinou? Beleza, pode ir lá. E essa regra eu não desconto a falta. Ou seja, faltou, vai tirar do banco do funcionário.
Então, assim, eu consigo ter 2 regras para me atender. Tá, Pedro, mas como é que eu mudo, então, um funcionário de uma regra só naquele dia, né? Aí, pessoal, você vai usar o que eu falei para vocês, que é o tal do parâmetro detalhado, tá? O parâmetro detalhado ali, pessoal, ele vai trazer para a gente a possibilidade de estar mudando regras desses funcionários em dias específicos, tá legal? Então aqui, pessoal, eu posso vir, por exemplo, no modo avançado aqui, e escolher um período de dias. Então vamos pegar a semana de agora, ó, de segunda até sábado, dia 7, do dia 2 ao dia 7. E vamos pegar o funcionário Pedro aqui dentro do sistema, tá? Então eu vou analisar só o Pedro. Inclusive eu vou pegar só mais uma pessoa aqui, eu nem vou mexer nela, mas eu queria mostrar para vocês que é possível fazer essa modificação para mais pessoas ao mesmo tempo. E eu vou filtrar. E olha que interessante, pessoal, ele vai trazer essa tabela aqui para mim. Notem que ela está com X. O que é o X? O X é o parâmetro fixo, que é o banco de horas direto ao ponto. Então, a minha regra fixa é aquela lá do banco de horas, do direto ao ponto. E quando eu faltar, então, ou seja, se eu não vier amanhã na terça-feira, eu vou ser descontado como falta no final do mês, tá? Então, ou na terça-feira vai estar essa regra. Mas vamos supor que eu combinei com a minha gestora e defini ali que na terça-feira, por exemplo, eu vou faltar, mas eu não quero descontar do funcionário. E aí, eu vou mudar a regra desse funcionário somente naquele dia. Então, aqui do lado eu tenho uma lista com todas as minhas regras dentro do sistema, onde eu posso ali mudar, né, somente aquele dia do funcionário, e cada regra tem um código. Eu vou pegar uma aleatória aqui, por exemplo, regra do motorista, que é o código 263, e notem que ele mudou aquele dia. Então, na segunda, eu tenho um parâmetro banco de horas. Na terça, eu tenho uma outra regra, que poderia ser aquela regra de banco de horas, sem desconto de falta. Então, ou seja, como eu combinei amanhã com o meu gestor, com a minha gestora, eu vou faltar e eu vou ter o meu banco descontado. Na quarta, eu resolvi faltar e não avisei ela. Nossa, então no caso, como eu estou com a minha regra fixa, eu vou ter uma falta descontada. Perceberam que você consegue manipular regras ali, então, dentro do sistema, pessoal? É bem simples, né, para você estar fazendo isso. Então, pessoal, essas são as maneiras, tá? De você estar trabalhando ali os pontos dos funcionários dentro da plataforma, de você estar ali mexendo nas regras de banco. Então, recapitulando, né, tudo que a gente passou. Eu posso vir aqui em parâmetros e criar regras já separadas, uma para hora extra, outra para banco de horas, e aí o time que usa banco vai para a regra de banco, o time que usa extra vai para a regra de extra. 2 regras atendendo 2 conjuntos de funcionários diferentes com suas necessidades diferentes dentro da plataforma, tá? A segunda que eu falei é dentro da regra de banco mesmo, eu colocar exceções e também dividir o dia do funcionário, né? Então eu poderia vir aqui e falar que dependendo da quantidade de horas vai para hora extra, dependendo da quantidade de horas vai para o banco, né? Que a gente viu aqui como separar. A gente viu aqui também exceções, que eu poderia marcar um feriado, um domingo, qualquer dia da semana, e isso também iria para hora extra. A gente viu ali gerenciamento também, onde eu posso ficar brincando com as horas do funcionário, jogando de banco para extra, de extra para banco, obviamente tudo isso previamente combinado, né? Não é brincadeira no sentido de conseguir mover, mas não de poder fazer o que quiser, né? E então é mais uma maneira. E a última é o parâmetro, né, que eu mostrei para vocês. O parâmetro detalhado, onde eu também consigo mexer ali, mudando regras dos dias do funcionário, tá? Pessoal, nada me impede, por exemplo, aqui no parâmetro detalhado também, de mover o funcionário de uma regra de banco para extra num dia específico, tá? Então, é mais uma maneira de fazer isso também aqui dentro da plataforma. Legal, pessoal, entenderam isso? Então, assim, esse direto ao ponto hoje foi mais curto mesmo, tá? Mas a ideia é realmente apresentar essas soluções ali no dia a dia para você estar operando ali dentro do sistema. Legal? Pessoal, era só isso que eu tinha para passar. Um grande abraço e a gente se vê na próxima segunda. Tchau, tchau.